Boa noite. Estamos começando mais uma sabatina de pré-candidatos ao governo de Alagoas, ao vivo, na TV Alagoas, Canal 5 e pelo portal Cada Minuto, com transmissão pelas rádios Correio, CBN e Sampaio de Palmeira dos Índios. Renan Calheiros Filho é economista formado pela Universidade de Brasília e foi prefeito de Murici por 2 vezes, eleito em 2004 e reeleito em 2008. Em 2010, foi eleito pelo PMDB deputado federal mais votado de Alagoas. O pré-candidato será sabatinado pelos jornalistas Arnaldo Ferreira, Luiz Vilar e Carlos Miranda. Cada jornalista terá 20 segundos para elaborar sua pergunta e o pré-candidato terá 1 minuto e meio para responder. Renan Filho responderá a 3 perguntas de cada jornalista, sendo 2 de temas sugeridos, 1 de tema livre e perguntas de internautas. Ao final da sabatina, o pré-candidato terá 1 minuto para as considerações finais. A primeira pergunta é do jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. Com você, Arnaldo. Primeiro, muito obrigado por sua presença aqui, pré-candidato Renan Filho, deputado federal. E vamos direto ao assunto. O Ministério da Saúde, por incrível que pareça, acaba de divulgar um relatório onde apresenta que o país aumentou em 8% o número de assassinatos, 56%. Alagoas aparece com 64 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes. A média nacional é 29, o segundo lugar está em 47. A segurança pública, segundo o secretário de Segurança, é irreversível por conta da droga. Não tem mais jeito, perdemos a guerra. Olha, não, Arnaldo, não perdemos a guerra, mas é importante que seja dito que os números de Alagoas são os piores do país. Muitas vezes, a gente observa as pessoas dizendo que a violência é um problema nacional. É verdade, é um problema nacional, mas é importante que seja dito que aqui em Alagoas esses números estão acima do dobro da média nacional, de forma que apresentam que nós temos problemas peculiares. E um deles é que houve uma tentativa sucessiva aqui em Alagoas de transferir a responsabilidade da segurança pública para outros órgãos. Tentou-se no primeiro momento um general do Exército, depois um membro da Polícia Federal. Depois o governador nomeou um coronel da Polícia Militar, que talvez tivesse sido a melhor primeira opção. Mas o coronel terminou tendo que ser candidato e saiu da secretaria. A tentativa seguinte foi um procurador de justiça. Também não deu certo. Ficou só 2 meses e o ano de 2014 já é mais violento do que 2013, como você coloca. E por fim agora foi nomeado um membro do Poder Judiciário, que é um homem de bem, Dr. Diógenes Tenório. Mas como o conceito está errado, não vai resolver o problema. Enquanto o governador de Alagoas não tiver a consciência que a responsabilidade de fazer segurança pública é dele, o problema não será resolvido. Não será varrendo para o canto da sala, para baixo do tapete, que Alagoas vai resolver o problema da segurança. Jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Pré-candidato, boa noite. Alagoas, pré-candidato, enfrenta um sério problema para tentar descentralizar as ações de saúde. A grande maioria dessas ações, inclusive da alta complexidade, se concentram em Maceió, capital. Como é que o senhor enxerga esse problema e como conseguir solucioná-lo? Eu acho que é muito importante a descentralização da saúde. Como você falou, a maior parte dos serviços da alta complexidade e também da média se concentram em Maceió. Um pouquinho em Arapiraca e uma parte também em Santana do Ipanema, naquele novo hospital que foi aberto recentemente. A saúde precisa ser descentralizada. Hoje, lá em Alagoas, as pessoas levam meses para conseguir uma consulta e até anos para fazer uma cirurgia. Esse quadro não pode continuar, especialmente o mais pobre tem muita dificuldade de ter acesso à saúde de qualidade. O governo federal vem fazendo alguns investimentos importantes, como, por exemplo, as unidades de pronto atendimento, que estão chegando a praticamente todas as regiões de Alagoas. Alagoas, com relação ao Brasil, é um dos estados que está mais atrasado com relação ao funcionamento das UPAs. Precisa ser acelerado e elas precisam, mais do que ser construídas, funcionarem bem, porque as UPAs elas são unidades de pronto atendimento que permitem que o cidadão, sobretudo na urgência e emergência, que é um dos grandes gargalos, a superlotação do HGE é conhecida, porque justamente não há urgência e emergência no interior, precisa ser resolvida e elas precisam funcionar com qualidade. A saúde é talvez a maior carência do povo alagoano. Agora é a vez da participação do jornalista Carlos Miranda, das rádios Correio e CBN. Boa noite, pré-candidato. Infraestrutura. Embora o governo federal financie muitas obras de infraestrutura em nosso estado, nós temos ainda uma das piores do Brasil. Quais serão as suas prioridades nesse setor?
Olha, Miranda, infraestrutura é sempre um tema muito amplo. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta, que é fundamental, para tratar de dois assuntos. O primeiro é a infraestrutura energética. O estado de Alagoas precisa de energia, de oferta de energia para promover o desenvolvimento. Sem energia, não vem indústria, não vem hotéis, o comércio não pode se desenvolver, o mercado de serviços sofre também. E o que a gente observa com relação à CEAL, a Eletrobras, a antiga CEAL, Alagoas, é um caos total. Ela não atende os anseios da população, porque há interrupção de energia praticamente diariamente. Nós pagamos uma das energias mais caras do país e isso precisa ser resolvido para que a gente possa ter o desenvolvimento garantido. Sem energia elétrica com qualidade e na oferta necessária, Alagoas não pode avançar. Esse é um ponto que precisa ser resolvido. Inclusive, o próprio Canal do Sertão, ele precisa de oferta de energia para funcionar com qualidade. Eu queria também dizer que um outro ponto muito importante na área de infraestrutura é o investimento do governo do estado na nossa capital em mobilidade urbana, para avançar no transporte coletivo, para dar possibilidade que o trabalhador vá mais rápido ao trabalho e volte, que as pessoas que usam seus veículos também. Se há uma coisa que aconteceu nos últimos anos em Alagoas, foi a interrupção dos investimentos em mobilidade em Maceió por parte do governo. Com a palavra, o jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. Arapiraca. A região do Agreste, a gente vem percebendo a agricultura sendo relegado, ou sumindo, dando lugar a projetos habitacionais. Tem solução a um desenvolvimento agrícola ainda na região que se propagou no país inteiro como a região de minifúndios? Tem, sem dúvida. Olha, Arnaldo, Arapiraca é um dos motores de Alagoas. A cidade cresce e ajuda o estado a avançar. Arapiraca é uma das cidades que mais crescem no Brasil. Crescem na construção civil, como você falou, cresce no comércio, cresce também na agricultura. Se há exemplos bem-sucedidos de agricultura familiar em Alagoas, esses exemplos estão no Agreste. Porque no Agreste, diferentemente do Sertão e da Zona da Mata Alagoana, ele possibilita a oferta de água e o minifúndio. Na Zona da Mata, nós temos o latifúndio da cana-de-açúcar e no Sertão nós não temos água. Portanto, o Agreste ele é uma boa experiência para a agricultura familiar. Nós temos que incentivá-la, porque a garantia do homem do campo, ela facilita a vida nas cidades. Portanto, é muito importante que o governo do estado possa promover a agricultura familiar no Agreste e no Sertão alagoano. E Arapiraca, sem dúvida alguma, como disse no começo, é um dos motores de Alagoas e precisa ser incentivado em todas as áreas econômicas para que a cidade possa ser um dos polos propulsores do desenvolvimento do estado. Aquela cidade, ela congrega muita gente ali, ela congrega pessoas do próprio Agreste, ela é a porta de entrada do Sertão, de forma que ela tem uma circunstância regional que possibilita um bom escoamento da produção, portanto nós precisamos incentivar. Jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Pré-candidato, em relação à agricultura em Alagoas, qual é a análise da importância do setor sucroalcooleiro que o senhor faz hoje e como é possível o Estado investir para diversificar a produção agrícola em Alagoas? Olha, o setor sucroalcooleiro ainda é importante em Alagoas. Ele é um grande empregador. Precisa ser feita, como você falou, a diversificação da agricultura alagoana, trazendo novas possibilidades e um cenário para conter as dificuldades que vive o setor sucroalcooleiro. Como você mesmo falou, o setor vem passando por uma dificuldade enorme, porque a não possibilidade do aumento do preço da gasolina, o preço do etanol está contido há muitos anos. Como os custos aumentam, a rentabilidade diminui, o que fez com que muitas indústrias fechassem em Alagoas, gerando alguns problemas. O Estado precisa ter alternativas, precisa diversificar para continuar gerando emprego no campo e não permitir o inchaço das nossas cidades. Parte dos nossos problemas decorrem daí. Nós precisamos criar verdadeiramente alternativas. E essas alternativas vêm pela própria agricultura, mas vêm também melhorando a educação, dando mais oportunidades para a juventude, de empregos mais qualificados também. É isso que a gente ouve quando caminha por Alagoas. O que as pessoas querem, Vilar,
é oportunidades. Oportunidades para ter uma vida melhor do que levaram seus pais e do que ela leva hoje. É isso que nós precisamos construir. Alternativas pela agricultura, pela geração de emprego em outras áreas. Eu acho que esse é um papel fundamental do próximo governador de Alagoas. Volta a palavra ao jornalista Carlos Miranda, das rádios Correio e CBN. O tema é educação. Acho que a educação tinha que ter umas 2 horas, né, para falar um pouco sobre educação, porque a gente sabe que muito se fala, a educação em Alagoas é histórica, que é ruim. Não, é histórica que já foi boa a educação pública, ela teve avanços e teve declínios, e a gente nota que nos últimos anos ela caiu e caiu muito. Os índices mostram isso, né? Falta de professores, infraestrutura de escolas. Por onde o senhor quer começar? Caso vença a eleição, a educação vai começar por onde? Olha, Miranda, a sua pergunta é muito importante. A educação é um tema fundamental para resolver, inclusive, outros problemas na área da saúde, da segurança pública e da geração de emprego. Porque sem qualificação, Arnaldo, não há emprego. Portanto, a educação precisa ter foco. E eu queria dizer que 3 coisas são fundamentais em educação. A primeira delas é a alfabetização na idade certa. A segunda é corrigir a distorção idade-série. E a terceira é combater a evasão escolar. Essas coisas, Miranda, não se faz em final de governo. Isso precisa ser feito no início, no começo do governo. Eu vi com muita tristeza ainda no ano passado, no final do ano passado, a secretária de Educação do Estado dar uma entrevista dizendo que o governo ia, no último ano do seu mandato, combater a distorção idade-série, alfabetizar na idade certa e combater a evasão. Essas coisas não se faz no final, se faz no começo. Isso precisa ser feito no começo do governo, esse é um foco prioritário. Além disso, a educação, como você falou, tem várias vertentes que nós precisamos investir. Alagoas precisa investir nas escolas em tempo integral, o governo do estado não tem exemplos. Alagoas precisa avançar no ensino técnico profissionalizante para dar oportunidade à juventude de se qualificar e de enfrentar o mercado de trabalho que é competitivo. Alagoas precisa investir muito, mas precisa, sobretudo, dar o foco necessário para não perpetuar o analfabetismo. Essa é a principal chaga do nosso estado. Com a palavra o jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. O TSE acaba de promover uma espécie de revisão na política eleitoral do Brasil. O senhor acredita que Alagoas, um estado com os piores índices sociais, precisa de 27 deputados estaduais e 9 federais? Olha, eu acho que o estado precisa de representatividade. Precisa ter a representatividade que a Constituição determina. Eu acho que os poderes constituídos, Arnaldo, eles têm de ser respeitados. A legislação federal, ela precisa ser respeitada, seja pelo TSE ou por qualquer outro tribunal. Com relação aos deputados federais e estaduais, esse tema é sempre controverso, mas o que fortalece a democracia é a pluralidade e o respeito às leis. Portanto, independente do número de deputados de Alagoas, da Paraíba, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, o que deve ser imperativo é o cumprimento da legislação. Portanto, eu acho que é muito importante que o Supremo Tribunal Federal se posicione com relação a isso, para que a gente tenha uma regra clara. O que não dá na democracia é você se preparar para disputar um processo eleitoral com uma regra e essa regra mudar a 4 meses da eleição. Era como se agora nós nos reuníssemos aqui no Brasil e fôssemos dizer à FIFA, olha, a Copa do Mundo aqui vai ter 2 tempos de 15 minutos e não mais 2 de 45. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Eu nunca defendo mudança de regra. Eu defendo que as regras sejam respeitadas. Se elas forem respeitadas, sem dúvida, nós teremos um ambiente político, democrático, favorável para o progresso do país. Jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Pré-candidato. Chapão, Frentão, Frente de Oposição, são os nomes que a imprensa vem dando ao grupo que a pré-candidatura do senhor encabeça. É o maior grupo, são mais de 15 partidos. Ganhando o governo, como é que o senhor vai enfrentar o desafio de não lotear o Estado com tanta gente? Olha, essa é uma pergunta importante, interessante. Eu queria dizer que nós não temos compromisso nenhum com loteamento de governo. Eu tenho compromisso, Vilar, com o que eu tenho feito. O que eu tenho feito? Percorrido Alagoas, escutado as pessoas, conhecido de perto os problemas do nosso estado e encaminhado soluções para esses problemas.
Esse é o nosso compromisso. Inclusive, eu queria deixar bem claro aqui que eu sou completamente contra o aparelhamento político que acontece em Alagoas, inclusive. Recentemente, houve mudanças de secretarias justamente por conta disso que você fala. Se esse problema poderia vir a acontecer na frente, ele está acontecendo hoje. Eu sou completamente contrário a isso. Veja a situação da nossa Secretaria de Educação, que nada funciona. 4 secretários, 5 secretários, cada um com uma ideia diferente e o Estado, mais uma vez, sem rumo. Veja a Secretaria de Assistência Social, vários secretários. A gente nem sabe mais o nome dos secretários de pastas tão importantes e que não prestam o serviço que a população deseja. Portanto, no nosso governo, nós vamos nomear tecnicamente quem tenha condição para cumprir a missão. Eu tenho discutido isso com a sociedade. É isso que é uma nova prática. É isso que não é feito hoje. E é isso que precisa ser dito. Jornalista Carlos Miranda, da Rádios Correio e CBN. O senhor, eu acho que é o mais jovem dos pré-candidatos que a gente está conversando aqui, está sabatinando. Mas eu acho que é um dos que mais tem experiência. Pelo menos no executivo, tirando alguns que já foram secretários, o senhor já tem uma experiência no executivo. Isso pode te ajudar? Ajuda na hora de conversar com o eleitor? Essa experiência, apesar da juventude, ela é boa para a sua candidatura? Olha, a experiência é sempre necessária. A tarefa de governar o estado de Alagoas, Miranda, ela é uma tarefa dura. Eu me sinto preparado para isso. É um desafio. Eu tenho percorrido o estado, andado em todos os municípios. Eu tive a oportunidade, como você falou, de ser 2 vezes prefeito. Depois de, como apresentado aqui no começo, ser o deputado federal mais votado da história política de Alagoas. Fui antes da eleição de deputado a todos os municípios do estado. Também já fui depois, de forma que eu pude observar o antes e o depois. E agora, seja novo ou veterano, nenhum representante popular pode deixar de lado a experiência de ouvir o povo alagoano. É isso que nós temos nos proposto a fazer. Percorrer o estado, ouvir os anseios populares, construir um plano de governo a milhares de mãos, usando as novas ferramentas de comunicação, usando a internet, estando próximo da juventude, mas estando próximo também do trabalhador, da mãe de família, do pai de família, dos idosos, das pessoas com deficiência, para construir um plano, um projeto que faça 2 coisas, que incorpore a sociedade naquilo que a gente pensa que é melhor para o Estado e, por outro lado, dê condição desse plano ser executado respeitando aquilo que os alagoanos pensam ser o melhor. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que discutir. É isso que é diferente e é isso que o PMDB e os partidos da frente têm feito. Volto a palavra ao jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas, para mais uma pergunta. Agora eu sou porta-voz dos internautas. E tenho aqui uma pergunta de Maria Cícera, da Jatiuca. Mesmo com seu currículo político, muita gente diz que sua carreira política segue à sombra do senador Renan Calheiros, seu pai. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Maria Cícera, a carreira política do meu pai é uma carreira de ajudar Alagoas. O senador Renan, ele ajudou Alagoas como ministro da Justiça, as pessoas se lembram. Ele ajuda o Estado como senador, como líder do PMDB, agora como presidente do Senado e até a oposição, até os adversários reconhecem o trabalho do senador Renan Calheiros. Mas eu não vivo à sombra dele. Eu construo o meu próprio caminho. Eu fui prefeito de uma cidade, fui bem avaliado, saí com 80% de aprovação popular, fui o deputado federal mais votado da história política de Alagoas, tenho desenvolvido bons trabalhos em Brasília e o que eu posso garantir a você, Maria, é que o senador Renan, ele vai continuar ajudando Alagoas e ele será muito importante para isso, com uma diferença. Agora, se nós ganharmos a eleição, estará no governo do Estado o PMDB, o partido dele. E aí nós vamos juntos construir condição para que Alagoas avance mais rápido. Eu vejo essa oportunidade, Maria, como uma grande janela para que Alagoas possa afinar as políticas do governo do Estado com as políticas do governo federal. E aí avançar, poder crescer na velocidade que os outros estados do Nordeste crescem. Porque, infelizmente, Arnaldo, Vilar, Miranda, Maria, que está em casa, Alagoas cresce menos que os outros estados nordestinos. Jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Também representando os internautas, pré-candidato, a Catiúcia Vilela pergunta o seguinte: qual é a solução definitiva para acabar com o tráfico de drogas no nosso estado? Mais policiais nas ruas? Catiúcia,
Olha, Catiúcia, essa é uma pergunta difícil, é uma pergunta que o mundo precisa responder, mas sem dúvida, mais polícia na rua é necessário, mas é fundamental, Catiúcia, que nós possamos dar oportunidades para a juventude se ocupar, porque o tráfico hoje, ele concorre com a educação, Arnaldo, dentro das escolas. Os jovens vão para a escola hoje, aquele que não é usuário, que é a maioria, ele concorre com o traficante dentro da escola, o professor tem medo do traficante, a escola não é atrativa, de forma que as soluções para isso, Vilar e Catiúcia, elas são soluções multidisciplinares, que exigem investimento em esporte, investimento em lazer, investimento em educação, polícia na rua, porque lá na década de 90, Catiúcia, Alagoas tinha 12 mil policiais, hoje tem entre 7 e 8 mil. Isso, sem dúvida, reflete nos índices de violência. Enquanto, por um lado, a nossa população aumentou, o efetivo da polícia militar caiu. Portanto, está difícil para os policiais fazerem a segurança que era feita lá atrás. Além disso, a droga aumentou muito. Com mais droga, com mais traficante, mais violência. Agora, eu queria te dizer que a solução só virá com mobilização social, com investimento em diversas áreas, inclusive na polícia. Fortalecendo todos esses instrumentos, eu não tenho dúvida que Alagoas pode fazer muito mais no combate à droga. Jornalista Carlos Miranda, da Rádios Correio e CBN. É sobre polícia militar aqui. O Elson Sampaio Luz, ele faz uma pergunta específica, que ele fala da carência de policiais militares, principalmente. E ele diz, o que o senhor fará para resolver a carência dos policiais militares em nosso estado, tendo em vista que há candidatos do cadastro de reserva provenientes do último concurso de 2012 que ainda não foram convocados? Como é que é o nome do... Elson Sampaio Luz. Eu queria, Elson, aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte: os servidores públicos que o Estado precisa convocar, ele precisa convocar tendo foco em combater os principais problemas do Estado. Como a segurança pública é um ponto muito importante para a nossa população e, por coincidência, tomou conta desse debate aqui, porque toma conta de todos os debates. Precisam ser convocados os policiais da reserva técnica. Alagoas está precisando de mais policiais. Como disse antes, nós tínhamos mais policiais antigamente do que temos hoje. Temos que convocá-los, mas para resolver o problema da segurança será com mais polícia na rua, com inteligência, com mais polícia militar na rua, com inteligência da polícia civil e com investimentos em outras áreas, para dar oportunidade ao cidadão alagoano, sobretudo o mais jovem, aquele que precisa olhar para frente e ter esperança, ter novas expectativas na sua vida. Só se oferece oportunidades para essa meninada, para essa garotada que está na rua, oferecendo a eles conhecimento, tornando a escola atrativa, porque somente assim eles vão na medição da vida, saber que o caminho mais seguro, o caminho mais decente, o caminho mais digno é o caminho da educação. Multidisciplinarmente, investindo em mais profissionais da área de segurança e mais oportunidades por outro lado, nós vamos construir a Alagoas que os alagoanos desejam. Novamente a palavra vai para o jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. Uma pergunta também dos internautas. Seguinte, quando a seca vai continuar sendo cavalo de batalha dos políticos de Alagoas? Olha, esse é um tema recorrente, né, Arnaldo? Apesar dele ser verdadeiro, realmente uma parte grande do sertão alagoano, ele sofre muito com a seca, sofre muito mesmo. Só sabe quem vive de Arapiraca para frente, de Palmeira dos Índios para frente, a dificuldade que é passar meses e meses sem água. O governo federal tem avançado muito no programa de distribuição de cisternas, até nos carros-pipa mesmo, a construção do canal do Sertão, mas nós precisamos garantir algumas coisas. O canal está sendo construído, precisa se dar eficiência ao uso da água do canal, porque nós temos, né, Arnaldo, um canal natural, que é o São Francisco, e poucas iniciativas foram feitas para utilizar a água do próprio Rio São Francisco. O que nos garante que o Canal do Sertão terá sua água bem utilizada? Ele terá se nós tivermos um bom projeto, se nós tivermos planejamento, se nós tivermos condição de executar aquilo que foi planejado. É isso que o Estado de Alagoas precisa fazer. Agora, como disse o internauta, nós precisamos virar a página.
Nós não vamos mais tratar da seca como com a necessidade do Estado cuidar de coitadinho. O que o Estado precisa fazer para o povo alagoano, especialmente o sertanejo, é também oferecer condição para que ele possa se fixar no campo e criar sua família com dignidade. Jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. O internauta Ronaldo, ele pergunta o seguinte: caso o senhor seja o novo governador, o que pretende fazer com os monitores da educação? Colocar todos para fora e fazer novo concurso? Olha, os monitores da educação são importantes e é importante também que a educação faça concurso público, porque o concurso ele dá estabilidade ao servidor e ele garante que o Estado está se preparando para oferecer uma educação de qualidade. Os monitores são sempre fundamentais. Só para te dar um exemplo, Vilar, Alagoas é um dos únicos estados do Brasil, Miranda e Arnaldo, que não tem cuidadores para alunos com deficiência. Isso é um crime, porque o aluno com deficiência que estuda na rede comum não tem um cuidador. Quem sabe uma das saídas seria esses monitores passarem a ser cuidadores. Tem alternativas para não demitir as pessoas que estão também trabalhando na educação pública, mas nós precisamos ter a convicção que precisamos fazer concurso público, porque é um absurdo no século XXI, Arnaldo, um estudante alagoano concluir o 2º grau e ter de enfrentar os estudantes da rede privada num vestibular ou no Enem, sem ter estudado geografia, sem ter estudado química, sem ter estudado física e estudado muito pouco matemática. É por isso que o PISA, quando foi feito aqui, aquele exame da OCDE, demonstrou que um aluno de 15 anos de Alagoas tem o conhecimento médio do aluno brasileiro de 4ª série. Isso é que Alagoas precisa reverter. Esse caminho nós precisamos percorrer. Somente assim nós teremos um estado diferente. Candidato Renan Filho, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer a todos, dizer que foi uma grande alegria poder apresentar aqui um pouquinho das minhas ideias para vocês, agradecer aos jornalistas, à TV Alagoas, agradecer a você que está em casa observando de perto o que as pessoas que se propõem a cuidar do governo do Estado, cuidar da sua vida, têm a te oferecer. A nossa campanha será uma campanha de propostas, será uma campanha limpa, será uma campanha que vai discutir verdadeiramente o problema dos alagoanos e não as coisas que não importam para o Estado. Portanto, eu queria dizer que para mim é motivo de muita felicidade poder, assim, francamente, entrar na sua casa, apresentar para você algumas coisas do que eu penso, para que a gente vá nos conhecendo mais e no futuro nós possamos construir uma ligação próxima que permita que Alagoas viva um novo momento seguindo um caminho de mais oportunidades para todos. E assim encerramos mais uma sabatina com os pré-candidatos ao governo de Alagoas. Agradecendo a sua audiência e a participação dos internautas. Lembrando que amanhã continuaremos com a nossa sabatina, desta vez com o pré-candidato do PSDB, Eduardo Tavares. Agradecemos também aos nossos parceiros, Portal Cada Minuto e Rádios Correio, CBN e Sampaio de Palmeiras dos Índios. Nos veremos, portanto, amanhã às 7h15 da noite. É a TV Alagoas cumprindo seu papel democrático nas eleições 2014.